Oi, oi. Oi, Simone. Oi, Nilda. Boa noite, meninas. Vamos começar. Deixa eu diminuir essa luz aqui. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo ouvindo aí? Deixa eu me arrumar aqui. Acender um incensinho. Oi, 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 oi. Boa noite, gente. Chegando todo mundo aí. E aí? Vocês estão me ouvindo? Débora, Simone, Kelly. Flavícia. Oi, Flavícia, boa noite. Boa noite, Kelly. Ainda tô aqui, eu não vi ontem, né, se ficou bom ou ruim depois que eu apaguei a luz. Testando aqui com a luz acesa, eu acho que a luz apagada fica melhor mesmo. Vocês estão me ouvindo? Oi, Cris. Deixar o pessoal chegando aí. Débora. Ah, tá ótimo. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos chegando, vamos chegando. Vamos chegando. Eu acho que hoje eu vou começar com as cartas, gente. Começar logo com o ursão hoje. E aí, alguém dormiu com as cartas? Já, Cris, já sabia. Não adiantou se disfarçar, não. Oi, Patrícia. Não adiantou se disfarçar, não, Cris. Eu te achei. Oi, Lene. Boa noite. Miriam, boa noite. Marlene. Tô achando que esse negócio aqui, ó, eu não tô vendo direito por causa do reflexo. Agora eu acho que melhorou. Como é que foi, hein? Oi, Patrícia. Nem dormiu novamente? Por que você não dormiu? Por causa da carta? Isso, das cartas primeiro. Vamos falar das cartas primeiro, depois a gente conversa. Apesar de que hoje eu queria fazer um métodozinho de leitura com vocês. Então, emendando na carta. Vamos lá, vamos chegando. Oi, Nênia. Tomásia. Ah, você não dormiu? Ah, tá. Você falou comigo lá no grupo, né? Da Carta do Cavaleiro, né? Que você dormiu com ela lá, não?
Não dormiu direito? Começou a jornada, minha filha. Começou a jornada no cavaleiro. Depois melhora, depois melhora. Oi, Kátia. Conseguiu? Legal, legal. Está dando um reflexo, acho que é porque eu vim com a blusa clara. Não tô conseguindo ler embaixo. A carta do cavaleiro ainda não... A carta do cavaleiro ainda não te falou nada, continua com ela. Continua com ela, gente. A carta do cavaleiro te dá uns impulsos também, hein? Alguma coisa que... Oi, Nini! Alguma coisa que você, às vezes, está querendo fazer há muito tempo e não consegue fazer, não tem aí aquela inspiração para fazer, de repente você fica aí um tempo com a carta do cavaleiro e ele bota isso para frente, porque a carta do cavaleiro é ação. Então, você, enquanto você tá com a carta do cavaleiro, olha, você começa a fazer um monte de coisa, hein? Como é que é? Minha irmã, sonhei que estava jogando para uma pessoa e saía a carta do navio. Legal, mudanças vindo para você aí. Mudanças, mudanças. Boas mudanças, coisas boas vindo, coisas boas. Já sonhou com a carta do navio, mas você dormiu com a carta do cavaleiro, pelo menos, para começar a jornada, né? A jornada do baralho cigano, hein, Patrícia? Dorme com a carta do cavaleiro aí. Não sei se fico feliz ou triste, porque... Ai, vocês são demais. Boa noite. Vocês são demais. Boa noite, Rosane. Vamos chegando. O pessoal tá animado hoje, hein? Tô vendo aí que o pessoal tá animado. Como não dormiu, Patrícia? Bota a carta aí debaixo do travesseiro. Vamos lá, vamos começar essa experiência. Pra ontem. Ah, não comprou ainda? Pô. Mas compra logo, compra logo, compra logo. Bota aí. Bota debaixo do travesseiro e olha, aqueles planos que você tinha, ó, lá atrás, que não conseguia, não tinha nenhum impulso para fazer, pode botar a carta do cavaleiro aí que você vai fazer. Vai dar logo o primeiro passo. Que ele é assim, não te dá um empurrãozinho, não. Ele te empurra logo, te joga na situação. Quando você vê, já tá fazendo aquele plano que você tinha antigão e não saía do papel. Só planejava. Fica com a carta do cavaleiro. Você vai, ó, dar um salto. O que foi, hein, Cris? Esqueceu? Ah, tá vendo? Não pode esquecer, gente. Não pode. Vamos lá, o pessoal tá chegando. Tá chegando. Gente, olha só. Olha só, tô o quê? Tá criando não entendi. Tá criando o quê? Um plano? Um planejamento? Não tô entendendo. Ou um cavaleiro. Ai. Sonhar com cavalo? Não, gente, por favor. Isso aí, compra amanhã. Meu Deus, mas a outra já quer o cavaleiro. É só a carta, gente, é só a carta. Vamos lá, vamos lá. Ah, um baralho. Já pensei que era um cavaleiro. Boa noite, Lívia. Boa noite. Olha só, hoje eu respondi lá nos grupos, né? Até umas pessoas me procuraram em particular para perguntar lá do altar, tudo. Duas coisas. Tem gente que estava perguntando, não pode imagem de Santa Sara? Pode imagem de Santa Sara, gente. Não pode a imagem de cigano, tá? Pode botar a imagem de Santa Sara sim. Pode botar a imagem de Santa Sara na mesa do jogo? Pode colocar a imagem de Santa Sara na mesa do jogo. Pode colocar no altar? Pode colocar no altar, tá? Só não pode colocar a imagem de cigano.
O que que é? Acho que se eu dormir com o cavaleiro, vou desaparecer por um bom tempo. É mesmo? Tá bom, né? Tá bom, você que tá falando. Isso aí, Rosane. Então vamos lá. Então pode sim, tá? Pode colocar sim a imagem de Santa Sara. Só não coloca a imagem de cigano. Outra coisa que me perguntaram, colocar vinho. Não coloca vinho, gente, no altar. Coloca uma taça com água, tá bom? Não coloca a taça com vinho, coloca a taça com água, tá? Os ciganos que bebem vinho, que trabalham com álcool, com fumo, geralmente são os ciganos guardiões, legal? Então não põe vinho, tá? E o pessoal tá danado aí hoje. O pessoal tá danado. Minha dúvida foi energização do baralho. Qual foi sua dúvida, filha? Lívia. É necessário... Peraí, como é que é? É preeminente pelo cavaleiro ao deitar... Não entendi. Não entendi, Rosane. A necessidade é... é premente pelo cavaleiro ao deitar. Ah, tá bom. Eu não... a minha blusa é clara, tá dando reflexo, eu não tô conseguindo ler direito isso aí. Mesmo com óculos, ó. Queria tirar o óculos pra ficar bonitinha, gente. Nem dá, porque se eu tiro o óculos eu não leio, olha só. Então, Lívia, minha dúvida é cada taça para um baralho? Não. Você pode usar uma taça só, tá? A mesma taça que você usa na sua mesa de jogo, você pode usar ela com água para colocar, para energizar. Você tá falando que vai energizar mais de um baralho no mesmo dia, é isso? Não tem problema. Se você energizar mais de um baralho no mesmo dia, você pode usar os mesmos elementos na mesa, tá? Ou você usa os 4 elementos na mesa e põe os baralhos, ou você faz como eu ensinei e põe na lua, tá? Vocês estão danadinha demais, hein? Então tá. Então outra coisa, me perguntaram também sobre fruta no altar. Fruta no altar. Pode colocar assim, fruta no altar, mas faz assim, você oferece, consagra ao povo cigano, deixa lá 1 dia, 2, no máximo 3 para não estragar. Depois vocês podem comer, tá? Pode comer sem problema nenhum. Come, oferece para a família, tá? Olha só, não é a mesma coisa de oferenda que você tá fazendo na Umbanda, tá bom, gente? Você tá colocando ali, oferecendo para os ciganos, pedindo a bênção deles, tá legal? Levando essa energia e depois você traz essa energia para você, para sua família, você pode dividir, tá bom? Você pode fazer um pãozinho, colocar lá e depois dividir com a sua família. Você pode colocar a fruta e depois você dividir com a sua família, tá bom? Não deixa estragar e joga fora não, tá? Deixa lá um tempinho e depois come. Vamos lá, gente? Então, podemos começar? Vamos falar, então. Sanaram as dúvidas? Vamos falar das cartas um pouquinho? Depois a gente até volta aí nesse assunto, tá? Aí, se vocês tiverem aí, tá faltando gente a beça entrar ainda. E aí a gente vai falando, e aí daqui a pouco... Vamos ver se a gente não fica aqui 2 horas hoje de novo, né? Porque a gente tem feito umas lives muito longas aqui. Aí acaba ficando um pouco cansativo. Vamos lá. Eu e meu script aqui de novo. Hoje ele tá... Até que hoje ele não tá grande não, porque eu quero... como eu falei, eu não quero ficar 2 horas aqui de novo não. Vamos ver se a gente faz uma live mais curta hoje, né? Pra não ficar tão cansativo. Quem entrou? Cidinha. Oi, Cidinha. Isso aí. Vamos lá. Vamos falar então da carta do urso, né? Então vamos começar. Hoje a gente vai ver... Não, parei no urso? Não, parei na raposa. Vou começar o urso, é isso.
Então, o urso é o que, gente? O urso é força, tá? Ai, pessoal, tô com medo de dormir com o urso. Não, não fica não. O urso é força, o urso é poder, o urso é inveja também, tá? E aí você vai depender de como ele esteja lá, né? Saindo com as outras cartas, ele pode ser inveja, mas ele pode ser poder, pode ser aquela pessoa forte, ele pode representar a presença materna, ele pode representar aquela mãe super protetora. Geralmente na mesa real a gente coloca ali, a gente representa a mãe como o urso, tá? A mãe, pode ser a sogra, pode ser essa figura, porque o urso ele vem, né, lá do século XVIII, lá dos primeiros baralhos lá. Na verdade, lá do Jogo da Esperança, ele era vinculado à figura feminina, tá? Ele foi vinculado à figura feminina, onde as mulheres eram autorizadas a fazer as suas festas nos salões, tudo. Os homens permitiam isso para que elas, no sentido de evolução. E tinha essas cartinhas aí, essa figura do urso vinha como uma mãe urso lá no Jogo da Esperança. E lá ela dizia que os filhotes, ela ia, conforme os filhotes iam crescendo, ela ia lambendo aqueles filhotes, e aí o filhote ia se transformando, tá, num urso. Então ela tem muito sentido de evolução. Então a carta do urso, ela é muito ligada à figura feminina, tá? Então, como ela é muito ligada à figura feminina, ela representa a mãe. Mas ela representa muito isso, uma sogra, uma sogra protetora, uma figura protetora de um modo geral, tá? Num relacionamento, ela pode representar um relacionamento ciumento, mas um relacionamento estável, forte, tá? Seguro, mas ela representa, sim, aquele relacionamento, né, que as pessoas são ciumentas, têm ciúme um do outro, tá legal? Então ela representa aquelas pessoas também que você acha que conhece, aquela pessoa que se mostra assim, de uma forma, e ela tem aqueles rompantes de ataque, que quebra tudo, joga tudo no chão. Esse também é o urso, tá? É aquele cara que esbraveja, que de repente tá tudo muito calminho, de repente vira tudo. Boa noite Sarinha, tá? Então o urso representa isso, aquele cara, né, ou aquela mulher que tá tudo, tu olha, ela é calminha, ele é calminho, de repente explode, vira tudo, vira a mesa, joga tudo pro alto. O urso traz essa característica também, tá? Mas o urso pode ser aí, então, que a gente falou, protetor, possessivo, sim. Sim, Ivone, o urso, ele é possessivo, ciumento, impulsivo, isso aí, é impulsivo, é isso que eu tô falando, que de repente tá tudo bem, de repente ele não gosta de alguma coisa, desagrada, pronto, vira, tá? Então o urso é isso. Mas o urso também, o urso é bom administrador, tá? O urso é aquele cara que administra bem o seu dinheiro. Então, se sair numa jogada lá, se você perguntar, aquele negócio vai ser bom pra mim, sair a carta do urso, vai ser sim, tá? Porque o urso, ele é bom de trabalhar com organização, né? Com planejamento financeiro. Tá? Então o urso é bom com planejamento financeiro, ele é um bom administrador financeiro, a palavra seria essa, tá? Então o urso é isso. Ele pode representar também controle das finanças, ele pode representar uma mulher mais velha, tá? Eu falei lá, ele ligado à figura, né? Sim, falsidade, pode ser inveja, tá? Inveja, autoridade.
Ele pode representar um chefe, uma pessoa que tem cargo de chefia, tá? Aquela pessoa pode representar também um pai de santo, uma mãe de santo, qualquer pessoa que tem uma representação dentro de qualquer área, ele pode representar, tá? Seu chefe, pode representar, como é que eu posso falar? Qualquer pessoa que tenha uma autoridade, tá legal também? Sim, pode ser. Quando sai na área de trabalho, ele pode representar seu chefe, sim, tá? Então, aí ele pode representar isso. Então, paixões violentas, pessoa possessiva, isso tudo, tá bom? Ah, ele também pode mostrar uma pessoa robusta, né, forte, peluda, cabeluda, também pode, ele traz essas características, tá legal? Oi, Marisa. Oi, querida. Então, vamos lá. Sacerdote, sim. Sim, Ivone. Ele pode representar um sacerdote. Qualquer um que tenha uma representação assim mais forte na religião, tá? Um pai de santo, uma mãe de santo, tá? Um pastor, qualquer pessoa assim. Tudo bom, linda? Então vamos lá. Foi, gente, a carta do urso. Vamos passar para a próxima. Carta das estrelas, pode ser? Vamos lá, então. Vamos lá. O pessoal ainda tá chegando, mas quem perdeu aí o comecinho, volta lá depois e assiste que eu vou deixar gravada, tá? Depois que eu falei que ia começar a deixar gravada, o pessoal tá parando um pouquinho de assistir o ao vivo para ver lá o gravado. Depois vai perder, hein, gente? Se a mãe já for falecida, quem representa a nossa mãe? Olha só, eu já vi aqui uma pessoa já me contou aqui nos estudos dela, e eu até já vi isso também, tá? Quando na mesa lá aparece, na mesa real, a raposa em cima da pessoa, a pessoa já tem a mãe falecida. Mas eu até já vi isso em alguns casos, mas não é uma regra do baralho cigano, não. Agora, o urso pode representar a pessoa, a mãe falecida, ele representa a mãe. Se ela for falecida ou não, ele pode representar do mesmo jeito, tá? Como é que é? Vambora. Então vamos lá. Estrelas, gente. A carta das estrelas, ela fala de espiritualidade, né? De conexão com a espiritualidade. Mas ela pode falar também de conexão de uma forma geral, tá? Ela pode falar de conexão até com a internet. Eu falei de conexão e já fui. Ela pode falar de conexão até com a internet. Ela fala de direção. Vocês já viram, né? Se você começar lá, né, pelo nascimento do menino Jesus, a estrela, quem guiou os reis magos foi uma estrela, né? Então tem lá o Cruzeiro do Sul, na bússola tem o desenho, né, do Cruzeiro do Sul, acho que é o Cruzeiro do Sul, não é que tem na bússola? Então, o que é aí? Tá, olha só, gente, eu vou parar um pouquinho de responder, porque senão eu não vou seguir aqui, porque aí tá voltando, eu tô falando das estrelas, já tá voltando no urso, depois a gente fala de novo. Então vamos lá. Então a estrela é realizações, é apontamento, ela indica uma direção, ela é isso, direcionamento. Ela indica um direcionamento, uma direção, é isso que eu tô falando, né? É o Cruzeiro do Sul lá que você segue, que você aponta.
A carta das estrelas, ela fala muito isso. Mas ela fala também de realizações, tá? Realização de sonho. Ela é uma carta muito linda, uma carta otimista, tá legal? Ela fala de encontros do passado. Ela pode falar de no relacionamento, ela pode falar daquele relacionamento que você, de repente, você está encontrando aquela pessoa, mas você já conhecia essa pessoa de outras vidas. Ela pode falar também de tecnologia, ela pode falar de internet, ela pode falar de computador, ela pode falar de notebook, tudo que brilha. Depois, ó, vamos falar depois. Agora eu não vou responder não, vou continuar, senão eu fico voltando e acabo aqui me perdendo no que eu ia falar. Então ela significa, né, sucesso, coisas boas, realizações. Agora as estrelas também tem uma coisa, ela multiplica, tá? Vocês têm que prestar atenção que as estrelas, ela multiplica as coisas. Então, por exemplo, as estrelas com as nuvens, as estrelas quando ela vem descrevendo as nuvens, ela pode anunciar um turbilhão de problemas acontecendo, porque a nuvem é problema e ela multiplica, tá? Então ela pode multiplicar os problemas que as nuvens representam. Então, quando as estrelas vêm ali descrevendo as nuvens, ela pode falar de muitos eventos ruins que vão acontecer. Quando mas no geral, assim, ela é sempre uma carta positiva. E ela, tirando a carta das nuvens, ela ameniza as outras cartas, tá? Se tiverem outras cartas com efeitos ruins perto dela, ela ameniza a situação, mas ela não tira, assim, o efeito da carta, ela não anula as outras cartas, ela só diminui o efeito ruim, a não ser que ela venha junto com as nuvens, porque as nuvens é coisa, né, coisa braba, né, e ela sempre, gente, se ela vier descrevendo as nuvens, ela vai multiplicar os problemas que a nuvem traz, tá, que as nuvens traz. Tá, também. Eu fiz umas anotações para não me perder, porque na hora parece que entala aqui e eu esqueço as palavras, esqueço tudo. Ela multiplica quando ela está descrevendo as nuvens. Uma carta descreve a outra quando ela vem à direita da outra, tá? Sempre quando a carta vem à direita, ela está descrevendo a outra. A carta sempre descreve a carta que vem à sua direita. Quando ela vem, a nuvem vem à esquerda dela, quando ela não está descrevendo a nuvem, quando ela é descrita pelas nuvens, tá? Quando ela é descrita pelas nuvens, ela pode falar que a direção não está certa, não está clara, você não está tendo uma visão clara, tá? Que aquela direção que você está seguindo não está certa. Tá legal? Entendeu? É isso aí. Nesse caso, a carta das nuvens antes. Então, é isso que eu tô falando. Quando ela descreve a carta das nuvens, a carta descreve a carta que vem à sua direita. Tá? Quando ela descreve a carta das nuvens, ela fala disso, de multiplicar os problemas das nuvens. Quando as nuvens que descreve ela, toda a carta descreve a carta que está à sua direita. Tá? A carta da direita, desculpa, a carta da direita descreve a carta da esquerda. Eu tô ficando louca. Eu tenho duas cartas, ó. Gente, essa aqui é minha mão direita, essa aqui é minha mão esquerda, tá? Eu não sei, eu acho que tá espelhado. Mas essa aqui é minha mão direita, essa aqui é minha mão esquerda. A carta que tá aqui à direita, ela sempre vai descrever a carta que tá à esquerda dela, tá? A carta da direita sempre descreve. Tá? Foi? A carta da estrela, ela tem sim um contexto de espiritualidade,
tá? Ela tem, aí vai depender, né, do que for o contexto do jogo. Quando ela tem você perguntou o que? A estrela significa espiritualidade quando? Depende do contexto do jogo. Tá, gente? Não adianta, é o que eu falei ontem, não adianta você estar falando de uma coisa e eu vou perguntar, né, por exemplo, eu encontrei esse namorado, né, ou eu reencontrei esse namorado, vai dar certo? Vai sair as estrelas ali, poxa, vai dar certo. Eu não vou falar que aquele cara eu não vou falar de espiritual, eu posso falar sim que o cara já teve na minha vida algum tempo atrás ou em outras vidas, tá? Eu não vou perguntar, olha só, uma coisa clássica, né? Como eu falei, oi, boa noite. Como eu falei, as estrelas, ela pode falar de tecnologia, ela pode falar de internet. Então, vamos lá. Se eu falar assim, caramba, hoje eu vou fazer essa live. E aí, de repente, deu tudo, aí eu vou jogar lá, vou fazer a live, hoje vai dar tudo certo. E aí vai sair lá, de repente, a cobra, e vai sair o rato e a carta das estrelas. Vamos falar assim. Eu posso falar num sentido literal que eu posso ficar sem internet. O ratinho, ele pode roer lá o fio, ou o fio, alguém pode ter roubado o fio, o cabeamento da rua e ter cortado minha internet. E aí eu falei o quê? Da carta das estrelas no sentido literal, tá? Porque as cartas têm isso do sentido literal. Então eu não vou falar o quê? Eu não posso falar, poxa, a minha live hoje vai ficar ruim porque apareceu os ratos, é porque tem obsessor, porque a cobra tá trazendo inveja e as estrelas vai me trazer um milagre, né? O lado espiritual vai salvar. Tá entendendo? Então a gente sempre tem que trabalhar com contexto. O contexto é o fundamento de tudo, tá? Vamos falar daqui a pouco, quando eu acabar de falar as cartas, vamos falar de contexto, tá? Como é que é? A estrela à esquerda da nuvem. A estrela à esquerda, nuvem à direita. Então, nuvem à direita, minha mão direita, ela está descrevendo a estrela que é a esquerda. Quando a nuvem está descrevendo a esquerda, o que a estrela está falando aí? De uma direção. E a nuvem está falando aí, descrevendo a estrela, que a direção não está clara, a direção não está certa, tá? Foi? As estrelas multiplicam tudo que vem da esquerda, bom ou ruim, tá? É isso aí. Então, a estrela, ela multiplica, tá legal? A estrela multiplica. Existem algumas cartas, né, como a carta dos peixes, depois a gente vai falar também, que também é uma carta que multiplica. Tá legal, gente? É uma carta que dá muito. Outra coisa, olha só, as estrelas, ela pode falar tem um monte de bolinha no meu rosto, se multiplicou, encheu. Hoje tinha uma bolinha aqui, amanhã tem um monte de bolinha. Então, as estrelas aí multiplicou, tá? Então, ela multiplica. Então, ela pode falar isso. Todas as cartas, a gente tem vários sentidos. Então, vai depender sempre do contexto e a gente vai ter que ver que muitas vezes elas falam no sentido literal com a gente. Então, a gente acaba viajando e o negócio é literal. Ela fala uma coisa mais próxima à nossa realidade, tá? Rosane perguntou se as estrelas é espiritualidade na mesa real. Olha, a gente não vai falar de mesa real porque vai render muito isso aqui. Mas as estrelas na mesa real, ela pode falar aí de sucesso, tá? Não de espiritualidade.
Tem outras cartas que vão representar a espiritualidade na mesa real. As estrelas ali, ela vai entrar lá como astro, como a lua, como o sol. E aí você vai depender de onde ela tá. E para você ter algumas realizações ou não. As estrelas na mesa real, ela faz muito apontamento, tá? A gente não vou entrar muito em mesa real aqui não, tá legal? Oi, Rafael, tudo bem? Então vamos lá, gente. Foi estrelas? Falei, né? De orientação, tudo. Então vamos lá. Vamos então para a carta 17, foi, né? Então tá. Então vamos aí para a carta 17, a cegonha, gente. Vamos lá. Cegonha, rainha de copas. Ai, ai, ai. Vamos lá, Paula. Boa noite. Boa noite. Então vamos falar da cegonha. Eu acho que a gente tá lá eu tô falando assim, né? Porque eu queria dar um sentido a mais do que eu tenho lá no YouTube. Mas lá no YouTube, gente, se vocês forem lá, tem lá a explicação toda do que é cada carta, tá legal? Então vale a pena ir lá dar uma olhadinha. Boa noite, querida. Vale a pena que assim seja. Vale a pena dar uma olhadinha lá, tá? Vamos lá, gente. Carta da cegonha. Vamos lá pra gente não perder muito tempo aqui. Então vamos lá. Cegonha, movimento, novidade, tá? Coisas que estão mudando. A cegonha traz uma mudança assim estrutural, uma mudança que é uma coisa que vai mudar a sua vida mesmo. Você vai não é uma mudança pequena, é uma mudança de verdade, tá? Pode representar uma mudança de imóvel, pode representar uma gravidez? Pode representar uma gravidez, dependendo do contexto da situação, das cartas que ela traz junto, tá? Mas ela pode representar aí uma mudança, ela pode representar um lugar alto, que você às vezes tá procurando alguma coisa, as cartas te direcionam também. Se você for lá pegar a carta da cegonha, ela pode indicar um lugar alto. Por quê? Porque as cegonhas, elas fazem ninho sempre em lugar alto. Então, ela pode trazer isso aí, tá? Então, a carta da cegonha é isso. Ela traz movimento, tá? Movimentos rápidos, movimentos ascendentes, né? São coisas que vêm sempre para melhorar, tá? Então, a cegonha é isso. A cegonha nem tem muita coisa para falar. Não tem muita coisa para falar da cegonha. A cegonha todo mundo já sabe aí, né? A cegonha traz até aquele negócio de... vou falar um pouquinho então da rainha, né? Da rainha de copas. A rainha de copas, né, que é o naipezinho que traz ali a cegonha, você pode olhar a carta da cegonha muitas vezes como a rainha de copas. Às vezes sai no seu jogo a cegonha ali quando você perguntou e você fica meio sem entender. E aí... se você olhar pela rainha de copas, a rainha de copas é sempre aquela amiga, aquela pessoa conselheira que você pode contar com ela, tá? É a dona de casa, só que ela tem assim um contexto também de amante, tá? Então, quando você tem aí um relacionamento e sai aí a cegonha, cuidado com o amante, fica ligada. Tá bom, gente? Então a cegonha tem aí um contexto de amante também. Ela é aquela que tá sempre solícita, tá sempre pronta para te ajudar, tá sempre aquela ali que te leva um presentinho, tá? Mas ela, quando você vê como sua amiga, ela é aquela amiga conselheira que tá ali perto de você, segurando sua mão, te dando bons conselhos, te ajudando. Tá legal? No contexto de romance e de relacionamento, que você pode aí colocar a cegonha como uma amante também. Ela tem essa pegada aí de amante, tá? Aquela pessoa que tá sempre fazendo bonitinho, tá? Então, essa é a cegonha. Sobre a mudança, fala sobre a diferença dela com o navio. Sim, a mudança do navio... ela é mais lenta,
tá? Tudo, a carta do navio é uma carta lenta. A mudança da cegonha é aquela mudança que chega de repente, tá? A mudança do navio é aquela mudança que vem vindo devagarzinho. A carta da cegonha é aquela mudança que você não esperava. De repente, por que fala de gravidez? De repente tô grávida, putz, mudou tudo a minha vida. Tá legal, gente? Então, a carta da cegonha, ela traz essa mudança. Ah, eu tô vendo uma casa, não sei o que, caiu a carta da cegonha, já vou me mudar, tá? É coisa assim, vou mudar de trabalho, é uma mudança mais rápida, tá? A carta do navio é uma mudança mais lenta. Tem um movimento mais lento, tá? Então tá, vou passar, hein? Vamos lá. Vou passar aí pra carta 18. Ih, nem fiz a anotação da carta 18, mas tudo bem. Carta 18, a carta do cachorro. Caí? Como assim, filha? Oi, Jaqueline. Boa noite, querida. Vamos lá. Então, a carta do cachorro. Quem é o cachorro, né? O cachorro é aquele amigo fiel, tá? Aquela pessoa que você pode contar. Cachorro é aquele companheiro, cachorro é aquela pessoa que tá sempre ali juntinho com você, não importa o que esteja acontecendo, você pode sempre contar com ele, tá? Dependendo aí da carta, caiu sua conexão, acontece. Dependendo da carta que sai com o cachorro, ele pode falar assim de anjo da guarda, tá? De repente se cai aí a carta da torre. E aí sim, você pode colocar aí a carta, o cachorro, a torre e as estrelas. Vai falar de um amigo espiritual, de um anjo da guarda, tá bom? Oi, Priscila. Boa noite, querida. Tá? Então, a carta do cachorro, a 18 no meu é o cavalo? Ah, tá. Você não tá com Petit Lenormand. A sua carta não é Petit Lenormand. Não tem problema não, tá? Mas você sabe que a carta 18 representa o cachorro. Tá legal? Luciana? Boa noite, filha. Boa noite. Então, gente, o cachorro é isso, então. O cachorro é isso, o cachorro é amizade, o cachorro é companheirismo, o cachorro é fiel, tá? O cachorro é fiel ao seu dono, o cachorro é aquele que você pode contar. A gente acaba não querendo, mas acaba falando alguma coisa, né? Então, vamos lá. Vamos colocar na mesa real. O cachorro, quando ele sai pertinho de você, ele é seu amigo. Quando ele cai, se você está falando de outra pessoa, se você é uma mulher e você está jogando, você tem lá o seu namorado, seu amigo, o cachorro sai perto dele, o cachorro é amigo dele, não é seu amigo, tá? É porque vocês ficam toda hora perguntando alguma coisa de mesa real, né? Então só vou pincelando assim para vocês ficarem um pouquinho... Pra ajudar um pouquinho, né? Quando vocês olharem lá na mesa real, tá? Não dá pra entrar muito... Oi, Fabiana. Não dá pra entrar muito fundo, não, mas dá pra pincelar um pouquinho. Então, o cachorro, ele é seu amigo. Se na mesa real ele cair junto com um homem, ou se ele cair perto de outra pessoa, se ele cair perto do cavaleiro, tá? E o cavaleiro representar lá outra pessoa, e ele cair perto do cavaleiro, ele é amigo do cavaleiro. A não ser que ele esteja pertinho dos dois. Aí ele é amigo dos dois, se ele estiver entre os dois, tá? Mas o cachorro é isso, não tem muita coisa pra falar, não. Pode falar assim, cachorro, como eu falei, cachorro, torre, mais estrela, pode falar aí fala de um amigo espiritual, pode falar de anjo da guarda, tá? Pode falar assim. O cachorro tem lado negativo? Todas as cartas têm lado positivo e lado negativo. O lado negativo do cachorro pode ser a falta de amizade. Pode ser também que você tá muito preguiçoso, tá? Aquela pessoa que tá sempre deitada, sempre dormindo. Pode falar desse lado também, tá? E pode falar, ao inverso, pode falar de falta de amizade, tá legal? De deslealdade, pode falar disso tudo. Eu acabei de falar, cachorro... Ah, não mudou não, né?
tá? Não mudou, não. Então, isso, gente. Então, vamos lá. Vamos mudar, então. Foi o cachorro? O cachorro também não é uma carta que tem grandes coisas pra falar. Tá dando uma... Acho que é com a minha blusa clara. Olha, eu falei aí, o cachorro, ele pode significar o anjo da guarda quando ele sai com a torre e com as estrelas, tá? Vamos lá, gente. Cão, como é que é? Amante. Se for no negativo, amante, nunca vi. Nunca vi essa interpretação. O amante, o cão, não, ele pode... Quando você aparece um cão, né, o cachorro, num relacionamento... Ele não fala assim do amante, daquele relacionamento caloroso, não. Ele fala assim de companheirismo, de um relacionamento fiel, ele fala de fidelidade, tá? Daquela pessoa que tá ali junto com você. De repente é aquele casamento de anos que você tá junto. Então o cachorro fala disso, de alguém fiel, de alguém que tá com você há muito tempo. Tá legal? Como é que é? Cachorro, torre mais serpente. Vai depender tudo do contexto, tá, gente? Vai depender tudo do contexto. Então, vamos lá. Cachorro, torre mais serpente. O cachorro lá é o amigo fiel, né? Agora ele pode ser... Pode ser aí o seu... Eu vou falar de torre daqui a pouco, tá? Mas a torre também pode falar de chefia, de um cargo alto. Então, você pode falar de cachorro, uma pessoa que tem um cargo de chefia, né? Que tem uma patente alta. Ele pode falar da pessoa da torre, ela pode falar de uma pessoa que tem a patente alta, e aí o cachorro pode ser um amigo que tem essa patente alta, e com a serpente lá, né, isso tudo vai depender do contexto, tá legal? Com a serpente lá, pode falar de alguma armadilha que ele esteja passando, tá? Tudo vai depender do contexto. Então, cachorro lá como amigo e a torre como uma patente alta, por exemplo, ou como isolamento, você pode falar aí um amigo seu que está isolado por algum problema que ele teve, tá bom? Por algum problema aí, por alguma armadilha que ele passou, tá? Vamos passar? Vamos passar? Olha, sim, a gente faz assim, a gente sempre lê a carta da direita descrevendo a carta da esquerda quando a gente lê a carta em pares. Quando você vê um jogo de 3 cartas, o que você faz? Você pode espelhar a primeira carta com a terceira. E aí você sim faz essa descrição, a carta que tá na direita vai descrever a carta que tá na esquerda. Tá legal? E aí, por quê? Porque você, quando faz o espelhamento de 3 cartas, você pega a carta do meio, ela sai e você espelha as 2 pontas. E aí a carta da direita vai espelhar, vai descrever a carta da esquerda no espelhamento. Quando você lê em 3, você já não tá lendo em pares. Então, não é legal fazer espelhamento. Tá legal? Respondeu? A carta à direita descreve... Tá, já foi. Então tá, então vamos seguir, vamos pra... já estão... Vamos pra torre então, né? Eu tava na torre. Gente, eu tava falando da torre, né? Eu tava falando do cachorro e fomos pra torre. É porque fizeram pergunta aí da torre, tudo, estrela, torre, tudo. Acabei aqui. Será que eu tava falando da torre? Não, eu tava falando do cachorro. Vou entrar na torre agora. Próxima, vamos lá, torre. Então a torre fala o quê? A torre fala de
tá? Eu estava até falando agora, né? Ela pode falar de lugares altos, ela pode falar de isolamento, ela pode falar de um mergulho dentro de você, tá? Aquele isolamento que você fica para você se entender por algum motivo. Ela pode falar de uma internação. Ela pode falar de uma pessoa presa em algum lugar, pode ser presa no hospital, pode ser presa na cadeia, pode ser presa em qualquer lugar. A torre fala daquela pessoa que se isola, tá? Muitas vezes ela se isola para entender o que está acontecendo. Ou a pessoa mesmo que não consegue se comunicar, aquela pessoa introspectiva. Agora ela pode falar também, isso, isolamento de si próprio. Ela pode falar também de uma repartição pública, ela pode falar de uma grande empresa, ela pode falar de uma instituição. Por exemplo, se você colocar aí a torre com os peixes, por exemplo, ela pode estar falando de banco, tá? Uma instituição financeira, tá legal? Sim, preso num relacionamento. Então, aí ela fala de oficiais, ela pode falar de pai, tá? Aquela pessoa que você vê como autoridade. Pode falar do seu pai, pode falar do seu avô, tá legal? Uma pessoa de autoridade também. Bem parecida com o urso, só que o urso tem mais essa pegada feminina, né? E a torre, ela tem mais essa pegada masculina. Então a torre pode representar aí alguém que tem um cargo alto, pode representar um político, pode representar um oficial, tá? Urso mais torre, você pode falar, você descrever a torre com urso, você pode falar aí, ó. Não, o urso com a torre, né? Você pode descrever o urso com a torre. Se for ao contrário, o urso descrevendo a torre, você pode falar também de uma instituição financeira. Se vier a carta dos peixes, então você pode completar isso. Agora, a torre descrevendo o urso, foi isso que você colocou, não foi? Isso, a torre descrevendo o urso. Ela pode falar aí de alguém, de uma pessoa forte, uma pessoa que tem o poder mesmo, tá? Como os dois têm bem um sentido parecido, uma vai afirmar a outra. Então, a torre vai descrever lá o urso como aquela pessoa forte, aquela pessoa de poder, uma pessoa de patente, tá legal? Tá, então, já respondi. Então, a torre é isso. A torre pode falar também de longevidade, tá? De pessoas que vivem por muito tempo. A torre, né, ela era muito usada, né, para prender as donzelas lá na torre. Tem muitas histórias de donzelas presas na torre, né, e ficavam lá por muitos e muitos e muitos e muitos anos, tá? E a pessoa ficava ali protegidinha. Então a torre pode falar de longevidade, de coisas que ficam por muito tempo, né, parada ali, tá? Então tá, vamos passar, gente? Vamos passar, já falei, acho que eu já falei tudo que eu podia falar aqui da torre. Se você colocar um pouquinho ali na mesa real, quando a gente fala de longevidade, a torre, quanto mais perto ela tá da pessoa na mesa real, ela diminui a longevidade. Quando ela tá mais longe, ela aumenta quando ela tá longe, ela aumenta a longevidade. Quando ela tá mais perto da pessoa, ela diminui essa longevidade, tá bom? Tô salpicando aqui um pouquinho de mesa real só para vocês, tá bom? Vamos continuar? Eu não falei, torre mais árvore pode falar de hospital, tá? A gente está falando de instituições, né? Torre mais criança pode falar de um orfanato, pode falar de uma creche, de um lugar que tem criança. Torre mais mulher pode falar de um lugar, de uma empresa só de mulheres, tá? Torre mais casa pode falar de um condomínio, tá legal?
Sim, ela fala também, fala de espiritualidade também. Ela fala de elevação espiritual. Ela pode falar, se vier aí, se ela vier então aí junto com as estrelas, ela pode falar com a cegonha também, porque a cegonha tem esse movimento ascendente, tá? Ela, olha só, eu tô falando com vocês, a gente tá falando aqui de combinação, mas a gente tem que encaixar a combinação com os contextos, tá, gente? Não vamos esquecer disso. A gente não pode sair jogando assim. A gente pode fazer várias combinações descrevendo uma carta, descrevendo a outra. Tá legal? Mas a gente tem que encaixar isso dentro do contexto, tá bom? Então vamos lá, jardim. Deixa eu ver a hora que já, gente. Que horas tem? 9 horas. Aí já foi 1 hora. Já foi 1 hora. Vamos falar do jardim. Ai, jardim é o quê? Pode ser, né? Pode jardim, né? Pode, respondi, pode sim, espiritual, pode sim. Sim. Tá? Então vamos falar do jardim. Jardim, ele remete muito à sociedade, a festas, a lugares ao ar livre. Ele remete a encontros, tá? Se você colocar aí a carta com a carta 27, né, que é a carta da carta, com a carta do jardim, você pode falar aí que é um convite, tá? Pode ser um convite para uma festa, porque o jardim fala aí de encontros, de repente vai cair lá a mulher, o jardim e o cara. Pode falar aí que vocês vão se encontrar em algum lugar, tá? Então ele fala de locais públicos, de locais que têm movimentos de pessoas, ele fala de sociedade, ele fala de comunidade, tá bom? Ele fala até de sair, fala de balada, fala de vida social, em termos geral, ele fala de vida social, o jardim. Vamos voltar na torre, gente? Já estamos no jardim. Torre no relacionamento, pode falar que a pessoa está isolada, falta de comunicação, tá? Pode falar que aquela pessoa que é introvertida não consegue se comunicar, pode falar que a pessoa está dando um tempo da outra, tá? Jardim pode representar redes sociais? Pode sim, locais que você encontra pessoas, pode representar redes sociais sim. Falar de paz interior? O jardim não, né? O jardim não fala muito de paz interior. O jardim fala mais de vida social, de sair, tá? Lado negativo do jardim, de repente são locais perigosos, né? Locais que te apresentam algum risco, tá? Ou uma sociedade, amizades ruins, né? Amizades ruins, assim, parecido. Tá legal? Porque geralmente o lado negativo fala muito o outro lado da carta, o lado sombra, né? Então pode falar o que também? Pode falar de isolamento, pode falar de lado negativo do jardim, tá, gente? Pode falar de falta de vida social, tá? De você não tá participando de vida de uma vida social, se você não tem uma vida social intensa, alguma coisa assim, tá? De um lugar hostil, isso aí. Tá legal? Então vamos lá. A última carta. A última carta que a gente vai falar agora. A carta da montanha. Como é que é? Plantar, colheita, semear também. Sim. Plantar tudo. O jardim, gente, é assim. Tudo que você planta, você colhe. Ele fala muito desse lado. Se vocês olharem lá, vão ver lá um pouquinho lá no YouTube, que eu falo disso tudo lá no YouTube, mas ele fala assim de colheita, de você cuidar do seu jardim, tá? Desse lado aí que você falou, fala de lado interior, ele pode falar de você estar cuidando do seu lado interior, porque o jardim pode representar isso. Não sei se dá para te responder assim.
O jardim pode falar de você podar alguma coisa, de você cuidar do que está à sua volta, podar para não crescer, tá? De repente não crescer desordenadamente alguma coisa, algum sentimento. Se for por esse lado, ele fala de lado interior sim, tá? Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos falar então da montanha. Então, o que é a carta da montanha? A carta 21, a carta das montanhas. A carta da montanha fala de grandes obstáculos. Obstáculos que são transponíveis com muita garra, com muita fé, tá? É aquele obstáculo que você consegue vencer, mas é um obstáculo muito grande, é um desafio muito grande. Então, para você vencer, olha só, para você chegar lá no cume da montanha, você tem que subir, você tem que ser persistente, você tem que enfrentar aí, muitas vezes tem que enfrentar o sol, o frio, a chuva, porque é um caminho muito longo até você chegar lá no cume da montanha. Então, a montanha é um desafio muito grande, ela te desafia a chegar lá. Mas ela fala o quê? Se você for perseverante, se você tiver força, né, você consegue chegar lá no seu objetivo. Então, ela não é aquela carta que você... não é aquele pequeno desafio, não é aquela coisa que você pula, né, que você passa rápido. A montanha é uma coisa grande que está no seu caminho, tá? É uma coisa grande que está no seu caminho. Tá, agora eu vou continuar aqui a montanha, depois a gente fala então. Tá? Então a montanha é isso. Então a montanha, ela pode representar aquelas pessoas também que tem pé no chão, que é firme, tá? Que você não consegue remover das ideias, aquela pessoa teimosa, que vai guardando aquele negócio ali, bate o pé no chão, é isso mesmo, você fala que é uma coisa, a pessoa enxerga como outra e leva aquilo ali até o final da vida dela. Então a montanha fala dessas coisas também, tá? Então a montanha é uma dificuldade grande que você tem, não é uma dificuldade pequena, mas ela é uma dificuldade que você consegue passar. Só você ter perseverança, né? Tem fé, tem perseverança, insiste que você consegue passar. Não rápido, porque a montanha ela fica ali te empacando, mas você consegue passar, tá? A montanha, sim, ela pode representar a justiça, né? Essa parte aí da montanha representar a justiça, ela pegou muito a pegada brasileira. Pegou a pegada, é ótimo, né? Ela veio muito nessa pegada brasileira. De quê? De a montanha representa Xangô e Xangô representa a justiça. Tá bom? Então a montanha ela representa a justiça sim, tá? Mas ela veio aí muito nessa pegada que deu certo. Essa pegada que deu certo. Sim, obstáculos no caminho, um obstáculo imenso, né? A montanha é um obstáculo imenso, não é aquele obstáculo que você consegue pular ele e passou, não. É aquele obstáculo que fica ali, pegando mesmo no teu pé, e você, para passar esse obstáculo, você tem que subir aqui a montanha toda, ou então você tem que contornar ela, de qualquer forma vai demorar. Ou você vai subir, ou você vai contornar ela, tá legal? Então, a montanha, quando ela vem, vou lá de novo aqui, porque eu tô falando assim porque minha mão, só pra mostrar que essa aqui é minha mão direita, essa aqui é minha mão esquerda, tá? Quando ela está, o jogo vem como? Da direita pra esquerda. O jogo vem da direita para a esquerda. Então, quando ele está à frente do consulente, quando o consulente ainda vai passar da montanha, ele está dizendo ali que os obstáculos vão vir ainda, tá bom? Que vai demorar a passar. A pegada brasileira. Então,
É isso. Então a montanha é isso. São obstáculos, são coisas muito grandes, mas que você consegue passar. Tá legal? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Oi, Alê. Entrou, querida? Então, gente, foram as cartas. Aí vocês entenderam? Repete o quê? Repete o quê? Repete o quê? Vamos falar do que descreve aí. Vamos falar. Você quer que repita o quê? Gente, vamos falar de joguinho. Vamos? Um joguinho de 3 cartas? Vamos lá que meu script já mudou aqui, hein? Jogo de 3 cartas. Deixa eu pegar minhas cartas aqui. Olha só, queria ensinar uma coisa pra vocês. O pessoal tem muita dificuldade de interpretar o que é, Heloísa, quando a montanha é justiça. Depende da... Olha só, eu tô falando, as cartas, elas têm vários significados, gente. Então, vai depender do contexto. Vamos falar de contexto, então. Sempre falo, né, contexto. Vamos falar um pouquinho de contexto. O que é o contexto? Contexto é o fundamento da história. Contexto é o que você tem que prestar atenção. Você tem que prestar atenção. Contexto é a pergunta. Contexto é no que você vai se basear para responder aquilo, tá? Então, tudo que você... cada carta, ela é um conjunto de significados. E aí você vai encaixar aquele significado no contexto. E aí o que é o contexto? O contexto, no caso, seria a pergunta, tá? Ou a pergunta, ou o tema do jogo, isso é o contexto. Então a carta vai ter vários significados. E você vai pegar o significado da carta que mais se encaixa na resposta daquela pergunta. Ou o resultado... a resposta que mais se encaixa naquela mesa, naquele tema, tá? Porque você não pode falar de uma coisa, perguntar uma coisa e quando você responde com a carta, você responde outra. Tá bom, gente? O pessoal fala aí, porque, vamos lá, peixes, dinheiro. Como tá meu relacionamento? Caiu a carta dos peixes. Porque você vai ganhar muito dinheiro. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos procurar os outros significados da carta dos peixes, tá? Relacionamento profundo, pode ser frieza, pode ser relacionamento bom. Tá bom, gente? Então vamos procurar o que se encaixa com o contexto. Então o contexto é isso. O contexto é a pergunta em si ou é o tema da situação. Esse é o contexto. E aí vamos encaixar o contexto. Tá? Se eu perguntei a Mariazinha gosta de mim, eu não vou responder a Mariazinha tem muito dinheiro, tá? Então é isso. Outra coisa que eu queria falar com vocês. Gente, perguntas claras trazem respostas claras. Então, todas as vezes que vocês forem jogar, se concentra. Concentração é tudo. Se concentra. Quando você pegar lá o seu baralho, primeiro, vamos dizer que eu vou fazer um jogo aqui pra Cris. Vou fazer um jogo aqui pra Cris. Eu vou pedir, sim, o nome dela tudo, a data de nascimento, tá? E aí eu vou pensar, se eu conheço a Cris, se eu conheço a fisionomia dela, eu vou pensar no rosto da Cris. Se eu não conheço a fisionomia dela, eu vou guardar ali aquele nome, eu costumo escrever, porque para não ficar perguntando toda hora,
E de vez em quando eu escrevo, de vez em quando eu olho lá o nome todo e a data de nascimento da pessoa. Então, gente, eu vou... Quantas perguntas deve ser feito o quê? Aqui, não vou responder pergunta agora, não. Eu só tô falando. Se for outra coisa, formula melhor, porque eu não entendi. Então, quando eu vou fazer um jogo, eu vou ou pensar na pessoa e eu vou ter aquela data de nascimento, tá? E o nome todo da pessoa. Esse, gente, o nome da pessoa e a data de nascimento é o DNA energético da pessoa. É onde você vai conseguir alcançar o campo vibracional da pessoa. Por que você vai fazer isso? Porque essas cartas, esse jogo está falando dela, não está falando de você. Então você precisa atingir o campo vibracional da pessoa para você conseguir ler o que está ali. As cartas são projetadas através do campo vibracional da pessoa. Se a carta for projetada através do seu campo vibracional, ela está falando de você, ela não está falando da pessoa. Tá legal? Então, primeiro, se concentra no nome da pessoa, não importa se você vai escrever a lápis ou a caneta, você vai escrever só para você ler, para você não precisar ficar perguntando toda hora, não é nenhuma simpatia não, tá? Se concentra no nome da pessoa, se concentra na pergunta que você vai fazer e aí sim você embaralha as cartas. Enquanto você estiver embaralhando as cartas, todos os propósitos do jogo você vai colocar enquanto você está embaralhando as cartas. Se concentra na pessoa, se concentra no nome da pessoa, se concentra no que a pessoa quer saber, na pergunta. Formula uma pergunta clara. Quanto mais clara for a sua pergunta, mais clara vai ser a sua resposta. Jogo objetivo. Quando a gente joga lá, jogo objetivo é o quê? Aquele que você responde com 3 cartinhas, tá? Quando você faz um jogo objetivo, não é uma mesa, não é uma mandala astrológica, não é uma mesa real, tá? Não é nada disso. É uma pergunta específica. Quando você faz uma pergunta específica, você só pode fazer uma pergunta, gente. Faz uma pergunta por vez. Se você fizer 2 perguntas numa só, como é que você vai saber distinguir essa resposta? Vai ficar confuso, tá bom? Então faz uma pergunta de cada vez. Não, eu não vou responder. Eu não tô falando que eu vou fazer. Gente, olha só, tô ensinando, eu não vou abrir coisa para pergunta aqui, peraí. Tô ensinando a vocês como é que vocês fazem, tá? Então vamos lá, vamos fazer uma pergunta de cada vez, vamos se concentrar na pergunta e vamos nos concentrar no método que a gente vai utilizar. Se é de 2 cartas, se é de 3 cartas, se a gente vai fazer um peladão, se ele vai perguntar só responder sim ou não, tá? A gente vai se concentrar no método, se é uma mesa real, tá legal? E aí eu me concentrei no método que eu vou utilizar. Me concentrei na minha pergunta, me concentrei no nome da pessoa. Vou começar a embaralhar. E embaralhei, vou embaralhar até eu sentir que as cartas já estão legais, que já tá bom. Tá? Porque você acaba sentindo, não importa. Quantas vezes eu embaralho? Se embaralha quantas vezes você achar necessário, quantas vezes você estiver ali pensando, quantas vezes você achar necessário para se conectar com a questão, tá? Como é que é? Se estou fazendo uma pergunta de sim ou não e tiro uma carta positiva, devo me preocupar com o significado alternativos dela? Olha só, isso depende muito de pessoa para pessoa. Se você colocar assim, uma carta só, e você colocar para o baralho, eu vou tirar uma resposta, você pode até separar algumas cartas positivas e negativas para o seu jogo ficar mais assertivo. E pode colocar umas neutras também, que ele pode responder ali, que não, naquele momento ele não pode responder. Você vai pensar, eu vou tirar 3 cartas no jogo, vou tirar 3 cartas, vou embaralhar, vou tirar 3 cartas, e essas cartas eu quero uma resposta de sim ou não.
E aí sim, você pode colocar, saiu 2 negativas, uma positiva, tá? Saiu 2 positivas, uma negativa, depois eu posso ensinar esse método para quem não sabe. E você pode responder só por isso, só pela quantidade de cartas negativas ou positivas, ou você pode responder sim ou não pela quantidade de cartas negativas e positivas que saíram na mesa, e depois você querer ler por que as cartas saíram aquelas positivas ou negativas. Porque pode ter certeza que mesmo numa pergunta e resposta negativa ou positiva, a carta vai colocar ali, ela vai sair as cartas que vão falar alguma coisa a respeito para você, tá? Então, mesmo que você faça uma perguntinha só sim ou não, você pode só ler o sim ou não, ou você pode ler o sim ou não e procurar ali o porquê, tá? Nas cartas que saíram, porque com certeza ela não vai encaixar uma carta ali negativa ou positiva que não tenha nada a ver com a sua pergunta, tá? O jogo deve ser por quantidade. Gente, eu tenho que fazer assim porque tá dando um reflexo. O jogo deve ser por quantidade de pergunta ou por tempo de jogo. Lu, o jogo deve ser por quantidade de perguntas ou por tempo de jogo? Olha, cada um joga de uma forma, tá? Você geralmente quando começa a jogar, você já sabe mais ou menos quanto tempo que dura o seu jogo. E aí você vai fazer lá, se você vai fazer uma mesa real, você sabe ali que você vai levar aí 1 hora mais ou menos ali naquele negócio, tá? E aí você pode colocar, meu jogo dura 1 hora só pra mesa real. Ou então você vai falar assim, olha, eu jogo por tanto tempo. Você pode fazer quantas perguntas você quiser nesse tempo. Ou você pode falar, você tem direito a tantas perguntas. Isso aí é você que vai definir o jeito que você... Isso aí. Você vai definir o jeito que você achar melhor pra você. Tá legal? Cada pessoa tem um tempo. Eu costumo colocar lá, eu faço meu jogo completo, faço a mesa real, ainda abro mais ali um pouquinho para pergunta. Geralmente as pessoas não têm mais perguntas porque na mesa real você acaba respondendo tudo. Mas se você faz só uns jogos de pergunta ou se você vai usar outros métodos, tá legal? Vamos lá. Oi, Cris! Boa noite, minha irmã. Beijo pra você. Vamos lá então, gente. Então é isso. Então você vai embaralhar, tá? Você vai embaralhar as cartas aí. Por quanto tempo essa carta aqui tá caindo? Ela tá com um pouco... Passar um incensinho nela, um pozinho de incenso para deslizar melhor. Então você vai embaralhar a carta durante o tempo que você achar necessário, tá? O tempo que você embaralhou. Fez a conexão? Coloca na mesa e parte, tá? Corta a carta. Eu gosto de cortar em 3. Nesse momento que você cortou, você cessou aquele tempo do embaralhamento, tá? Quando você corta, você cessou o tempo do embaralhamento. Você já tá indo, você falou ali, pronto, acabou, acabei de embaralhar. Vamos lá? Ali você tá unindo, quando você corta em 3, você tá unindo ali você, a outra pessoa e as cartas, a espiritualidade, quando você corta em 3, tá? Esse é o meu modo de ver. Outras pessoas podem ter outros modos de ver. Mas quando você corta, você cessa o momento do embaralhamento. Tá legal? Vamos lá. Então, você já fez isso. Vamos fazer perguntas válidas, né? Perguntas que concisas, perguntas que o baralho pode te responder, né? Eu até coloquei aqui algumas perguntinhas assim, lá no meu curso eu coloco lá uma página com algumas perguntas. Qual o sentimento de A em relação a B? Você não vai perguntar uma coisa que seja assim muito ampla, assim, olha, você não pode perguntar assim, ó, eu vou
eu vou na entrevista de emprego, eu vou passar na entrevista de emprego e vou ganhar um bom salário? Não, você vai perguntar. Eu vou passar na entrevista de emprego? Ou então vou perguntar, aquele emprego que eu vou ver amanhã vai ser bom para mim? Entendeu? Você vai fazer uma pergunta ali que fale a respeito daquilo. Não vai ficar falando um monte. Se você falar 3 perguntas, 4 perguntas junto numa jogada só, você depois vai se enrolar com a resposta. Tá legal, gente? Então tá. Então, todas as perguntas são válidas, desde que elas tenham, que elas sejam concisas, tá? Que elas sejam certas, objetivas, que elas não viajem assim para você depois não se confundir na resposta. Tá legal? Então vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Jogo de 3 cartas. Então eu já embaralhei, já cortei e vou fazer aqui um joguinho de 3 cartas. Vou fazer assim. Quem tem dificuldade para ler as combinações, né, de 3 cartas? Um monte de gente. Então eu vou falar assim, olha, uma coisa muito simples, muito simples. Você vai tirar 3 cartas, você vai perguntar e você já vai falar pro baralho, eu vou tirar essas 3 cartas querendo a primeira carta que seja 70% da minha resposta. A segunda carta é 25% e a terceira carta é 5% da minha resposta. E aí você vai ler separado. Você vai ler assim, caíram 3 cartas. Você vai ler a primeira carta, o significado dela dentro do contexto da sua pergunta, tá? Você sabe todos os significados da carta. Então, a primeira carta, ela vai responder 70% da sua pergunta. Você já tem a resposta na primeira carta, tá? Aí você vai ler a segunda carta, que é 25%. E aí você vai ler também, ela vai colocar ali qual é o significado dela. E aí você vai, sem uma descrever a outra, você já vai conseguir. E aí a terceira carta é 5% e vai encerrar a questão. Então você vai ler o significado delas separado. Isso funciona muito para quem tem dificuldade de juntar as cartas, tá? Quando se corta as cartas, o consulente escolhe o monte? Não, não precisa, tá? Não precisa, o consulente não vai escolher nada. Ele não vai escolher um monte porque você vai cortar em 3 montes, depois você vai juntar os montes de novo, tá? Você tem lá, você cortou, tem as cartas, aí você cortou aqui, ó, cortou, cortei em 3. Depois você vai pegar e vai juntar as cartas de novo, tá? Não na mesma ordem que você cortou, tá legal? Tem gente que se sente melhor, porque tá aqui, vou cortar aqui em 3, e aí eu mostro pra vocês. Tem gente que se sente melhor, pegou os 3 montinhos, depois pegou o primeiro montinho, o último bota por cima, o terceiro bota, você vai seguir a sua intuição como você vai fazer, tá legal? O cliente não vai escolher, o consulente não vai escolher montinho nenhum, porque você vai juntar os montinhos. Esse do cliente escolher um montinho já é uma outra coisa, não é um jogo. Quando você faz o jogo, o cliente não escolhe um montinho, tá? Já é outra coisa, isso aí já é uma coisinha rápida, tipo escolhe um montinho e você vai ler aquele montinho, é outra coisa, tá legal? Então, gente, olha só, quem tem a dificuldade de juntar as cartas, quem tá aprendendo, faz esse método. Você estuda o significado das cartas. Esse método é ótimo para quem está aprendendo. Você estuda o significado das cartas, estuda bem, estuda. Ou então você vai lá ler. Quem for fazer isso que eu ensinei, de dormir com a carta debaixo do travesseiro, vai guardar o significado das cartas com mais facilidade. Tá legal? Outra coisa, é você juntar o significado da carta com alguma coisa que acontece no seu dia a dia. Tá? Você viu uma novela, viu um filme, você viu um personagem lá e viu o cara que tá muito bem, de repente quebrou tudo, jogou tudo pro alto, não sei o que. Quem é esse personagem? Me fala aí, quem é esse personagem? Fala aí, quem tá atento? Você tá vendo um filme, de repente viu o cara lá,
Muito legalzinho. Eu vou voltar. Peraí, que ler central. Peraí. Vamos falar aqui um pouquinho da junção das cartas, do significado das cartas. Quando você tá vendo um filme ou uma novela, e de repente o cara saiu quebrando tudo, o cara tava normalzinho, de repente puxou lá uma arma, deu um tiro no outro. Quem é esse personagem? Isso aí, Sarinha. É isso, é o urso. Então, quando você começa a ver as cartas, isso aí, o urso, gente, isso aí, perfeito. Quando você começa a ver as cartas e encaixar ela lá na sua história da vida, o que aconteceu na sua vida, eu tenho lá, vou pegar a carta do coração, quando eu for estudar a carta do coração, eu vou lembrar de um amor que eu tive lá na minha adolescência, tá? Aquele amor que falava lá no fundo. Vou lembrar da carta do coração. Então você vai colocar as coisas assim. Quando eu pegar a carta da cobra, eu vou lembrar de uma decepção que eu tive com uma pessoa. Então, quando você junta o significado das cartas com os acontecimentos do seu dia a dia, é muito mais fácil de você conseguir aprender. Então você tá lá, você tá dormindo com as cartas, você tá associando as cartas com as coisas que acontecem no dia a dia, então você já tá, conseguindo identificar lá as cartas. Só que você ainda não sabe juntar uma carta com a outra. Então vamos fazer isso, vai pegar lá 3 cartinhas. Quando você embaralhar, você vai falar isso. Eu vou ler dessa forma. A primeira carta eu quero que me responda 70% da questão. A segunda carta eu quero que responda lá 25% e a última vai responder 5%. Então eu vou ler cada carta separadamente. Aí eu vou conseguir, assim eu vou conseguir responder a pergunta. Tá legal? Sem precisar fazer lá, ficar juntando, sem precisar de escrever carta, tá? E aí, vocês entenderam? Isso aí bate pra vocês? Eu quero que vocês faz uma experiência, quem já tem o baralho, faz uma experiência, pega suas cartas, embaralha, embaralha a carta lá, faz a pergunta, faz isso. Anota aí, gente, a primeira carta 25%, a segunda carta 75%, desculpa. A primeira carta 70%, a segunda carta 25% e a terceira carta 5%. Anota isso, faz esse exercício e amanhã vocês vão me contar se vai funcionar, tá? Se falou para vocês ou não falou para vocês a resposta. Tá legal? Essa é uma ótima maneira para quem não consegue ainda, tá? Porque o que eu falei para vocês? A carta é o quê? Estudo. A gente junta a parte da intuição, da espiritualidade, de tudo. Mas a gente precisa estudar muito, precisa mesmo, tá? Para entender tudo. Então vamos dormir com a carta no travesseiro, vamos associar as cartas, vamos estudar as cartas. E aí vamos começar a fazer esse treinamento. Outro treinamento que eu quero que vocês façam é começar a ler as cartas descrevendo uma a outra. A carta da direita descreve a carta da esquerda. Então, todos os dias, quando vocês acordarem, os meus alunos já fazem isso. Todos os dias, quando vocês acordarem, vocês vão lá, pegam a carta de vocês, embaralha tudo, tira 2 cartinhas. E aí, essas 2 cartinhas, vocês vão anotar o significado delas. Essas 2 cartinhas, primeiro você pergunta, Como 70% as outras? A primeira carta das 3 é 70%, a segunda é 25% e a última é 5%. As 3 juntas fazem 100% da resposta. Foi? Tá bom, Ivone? Tá? Então, como é que você vai fazer? É um exercício diário que você faz para você conseguir ver como as cartas falam com você, como as cartas respondem a você. E assim você vai fazendo as suas combinações. Eu não sou a favor de combinaçãozinha pronta, gente. A combinação tem que vir ali na hora,
tá? A carta tem que te responder ali na hora. Esse negócio de ficar decorando combinação não é comigo, tá legal? Eu nem consigo ficar decorando muito combinação, não. Combinação, pra mim, tem que fazer sentido ali, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que você vai fazer? Quando você for tirar as cartinhas de manhã, você vai perguntar você vai fazer uma pergunta que seja fácil para você ter o feedback. Ah, como vai ser meu dia hoje? Você vai lá, embaralha as cartas, tira 2 cartinhas, embaralha, acorda, tudo, tira 2 cartinhas, tenta fazer a combinação dessas 2 cartinhas, anota. E aí, à noite, antes de você ir dormir, você vai lá no seu caderninho, vê o que você anotou, vê o que aconteceu com você durante o dia e se alguma coisa que aconteceu com você durante o dia teve a ver com aquilo ali que saiu na sua carta, no seu jogo, tá? E aí você vai anotar os pontos, vai anotar, de repente, naquele dia, você não percebeu muito, mas depois você fica pensando, no dia seguinte você vai pensar ali, caramba, puxa vida, é verdade, essas cartas falaram isso assim, porque aconteceu isso. Às vezes, vai falar uma coisa assim, muito clara, muito literal, como eu falei, né? De repente, como eu falei lá, dei o exemplo do cabo da internet, que o rato roeu lá, que arrebentou. Uma coisa muito literal. Mas aí você vai juntar, tá? O que aconteceu no dia com aquilo. Vamos lá, o que é? É assim, carta 1 e carta 2. Deixa eu cobrir aqui para eu enxergar. Carta 1 e carta 2. Carta 1 da esquerda e carta 2 da direita. Ou é o contrário? Não, é assim, carta 1 é a primeira carta, tá? Você vai colocar aqui a primeira carta do lado direito, carta 1. A segunda carta, carta 2. A terceira carta, carta 3. Tá? Da esquerda para a direita. A gente sempre coloca as cartas da esquerda para a direita. Tá legal? Sempre coloca da esquerda para a direita. E a primeira carta da esquerda que vai valer 70. A segunda carta vai valer 25 e a terceira carta vai valer 5. Tá? Esse é um ótimo exercício para você, é um ótimo meio de quem ainda não consegue fazer essa leitura, né, linear das 3 cartas, tá bom? É um ótimo método, você consegue responder qualquer questão assim. Faz aí e depois me conta, tá legal? E aí outra forma é essa, né, de você ir aplicando no seu dia a dia essas combinações. E você pode fazer umas tiragens simples também para você, que você tenha o feedback. Vamos dizer que você vai assistir um jogo de futebol. Aí você vai colocar assim, qual é o time que... Olha só, eu falando errado. Eu sou Flamengo. Eu vou perguntar, Flamengo vai ganhar? E aí vou tirar lá 2 cartas. Vou dizer que eu tô treinando, vou tirar 2 cartas. E aí depois eu vou ver daqui de tarde, de noite, né, qual foi o resultado do jogo. O Flamengo ganhou ou o Flamengo perdeu? E aí eu vou lá ver como que a carta respondeu pra mim. Tá legal? É uma forma de você ter um feedback rápido. Aí quando você tem um feedback rápido, essa é a resposta do seu trabalhinho de casa. Tá bom, gente? Eu tenho até um grupo lá no WhatsApp, que o pessoal faz tiragem diária, né? Cada um tira lá 3 cartinhas e o pessoal dá pitaco. É exercício, é treino, porque baralho é treino, tá legal? É treino, estudo, treino, estudo, treino, estudo. Desenvolvimento da espiritualidade, a intuição, é cuidar lá do seu altarzinho, é isso tudo. Tá bom, gente? Deixa eu ver a hora aqui, ó. Eu até queria dar mais 9h30 já. Aí vai para 2 horas de novo. E aí, o que vocês acharam? Fala aí pra mim. Sim, é isso mesmo. Então, a carta 2 descreve a carta 1. Sim, a carta sempre vai descrever. A carta da direita descreve a carta da esquerda. A primeira carta que você põe na mesa é sempre a carta da esquerda,
tá? A carta da direita sempre vai descrever a carta da esquerda, sempre. Quer entrar no grupo do WhatsApp de tiragens? Muito bom, Miriam, que bom. Então, fala aí, gente, o que vocês acharam? O que vocês acharam? Fabiana, me manda, você tá em algum grupo? Você tá no grupo da jornada? Fala lá que aí eu te ponho lá, tá? No grupo das cartas lá da tiragem. Fala aí, gente. Foi maravilhoso, muito bom, muito bom, muito bom. Eu acho que não vou dar outro não para vocês fazerem o exercício com esse. Eu quero que vocês façam esse exercício, vamos treinando, que não adianta também eu chegar aqui e meter agora um monte de método em cima de vocês. E aí vocês não vão render nada, tá? Essas duas formas que eu passei para vocês já é o... Adorei, muito bem, tá? Então, olha só, esse método tanto esse de 70, 25 e 5, quanto esse que você faz todo dia, de tirar 2 cartinhas e tirar, ou então até 3 cartas, mas de coisas que você tem aí o feedback mais rapidinho. Esse exercício diário de como vai ser o meu dia, o ideal é você tirar 2 cartas, porque aí você já vai fazendo suas combinações. Imagina só, se todo dia você acordar lá de manhã, tira 2 cartas, anota lá como você combinou aquelas cartas, anota. E aí à noite você vai ver lá o seu feedback, como é que foi o seu dia, o que encaixou ali, o que não encaixou. Quando você vai fazer isso, à noite, você já vai olhar lá, isso aqui bateu, isso aqui não bateu. Então as cartas, essa carta com essa, ela quer falar isso pra mim. Então você já tem uma combinação. E aí, conforme for passando o tempo, você já tem um caderno imenso de combinações para você. Tá legal, gente? Então, eu não vou encher vocês aqui agora de métodos hoje para vocês fazerem esse treinamento aí. Dormir com baralho todo. Dorme com baralho todo ou com do cavaleiro. Não, dorme com uma carta de cada vez. Dorme com a carta do cavaleiro, tá? Dorme com uma cartinha só. Você pode até, se você quiser, você dorme aí, aproveita aí que tá na lua nova. Lua nova traz o novo, né, gente? São novos entendimentos, né? Ela abre. Então aproveita que tá na lua nova. Se você quiser, pode dormir com o baralho todo até o final da lua nova. Tá? Com todo o baralho. Pega o baralho e depois que passar a lua nova, se vocês quiserem, depois que passar a lua nova, começa a dormir com uma por uma, tá? Começa lá a dormir com a carta do cavaleiro. Agora, bem importante, lembra sempre de fazer a conexão com a sua cigana, com o seu cigano, tá? Pega lá, gente, pega a carta antes de dormir. Vai lá, se você puder, todo dia vai lá, consagra a cartinha antes de dormir nos 4 elementos, se você puder, se for fácil para você fazer isso. Se não for, você só faz uma oraçãozinha mesmo, tá? E aí pega a carta, pede a sua cigana, vou dormir com a minha carta debaixo do meu travesseiro. Minha cigana, me ajuda, me traz entendimento sobre essa carta, tudo que eu tiver que aprender sobre ela, me traga esse esclarecimento, tá? E vocês vão ver como que vai fluir isso muito bem. Tá legal, gente? Encerramos então. Ai, foi muito bom. Obrigada, Geisa. Obrigada, gente. Obrigada. Gratidão a vocês, gratidão. E vamos aí, ó. Hoje ainda é quarta-feira, ainda tem quinta e sexta, tem bastante coisa ainda aí pra gente ver, tá bom? Então, de novo, quem não tá nos grupos lá do WhatsApp, quem não tá no grupo do Telegram, não precisa estar nos 2 grupos, tá, gente? Porque ou o grupo do WhatsApp ou o grupo do Telegram, não precisa ficar nos 2 grupos não, que eu só abri os 2, que era para não encher muito o grupo do WhatsApp, tá? Porque tem um limite lá.
Então, por isso que eu abri o grupo do Telegram. E também porque os conteúdos no Telegram eu não preciso ficar colocando toda hora. No WhatsApp tem que ficar colocando toda hora. Quem entra depois no grupo do Telegram consegue, né? Consegue ver. Se você entrar hoje no grupo do Telegram, você consegue ver as aulas que eu coloquei lá, né? Antes, a aula de consagração da carta, por exemplo. Eu até coloquei uma aula de mesa real para vocês terem uma ideia, uma visão de como é. Tem lá o link do significado das cartas, tudo lá. Então, quem não tiver em um dos dois grupos, pode me chamar aí e pedir que eu coloco lá, tá bom, gente? Então, vamos encerrar aqui para não ficar de novo 2 horas e tantos de live. Muito obrigada, gente. Gratidão por vocês estarem aqui comigo. Muita gratidão, 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 gratidão. Adoro vocês. Essa experiência está sendo muito boa para mim. Beijo para vocês. Gratidão, Cris, também. Pode ir, pode sim, Ivone, ir pro Telegram, sim. Nilda, você já está lá no grupo do Zap, querida. Gratidão, gente, gratidão, gratidão. Recortes, qual é o seu nome? Recortes deslocados. Você participa tanto, qual é o seu nome? Beijo, minha irmã. Beijo, Patrícia. Beijos. Boa noite, querida. Beijo. Beijo, Rosânia. Uma linda noite pra você também. Recortes, amanhã eu quero saber seu nome, tá? Vou fechar aqui. Beijo pra todos. Beijo, beijo, beijos.